Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à conferência da Desktop para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025. Esta conferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.desktop.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à conferência durante a apresentação. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Desktop e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Está presente nessa conferência o Sr. Daniel Alves Lindo, CEO da Desktop, o Sr. Bruno Leão, CFO da companhia, e André Falcão, CRO da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Daniel, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Daniel, pode prosseguir. Bom dia, sejam todos bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2025 da Desktop. Hoje, tenho o prazer de contar com a presença do nosso diretor financeiro, de M&A e de Relações com Investidores, Bruno Leão, e do nosso diretor de Receitas, André Falcão. Iniciarei a apresentação destacando os principais resultados do trimestre, abrangendo tanto os principais indicadores operacionais, quanto os indicadores financeiros que refletem a nossa performance e os avanços obtidos ao longo do período. Na sequência, nossos diretores trarão uma visão mais detalhada sobre os números e os principais direcionadores que impactaram nossos resultados, proporcionando uma visão mais aprofundada sobre o desempenho da companhia no trimestre. Neste início de 2025, diante de um cenário macroeconômico mais desafiador, marcado por incertezas globais e juros elevados, adotamos uma postura conservadora na alocação de recursos. Estamos cada vez mais diligentes em relação a novas áreas de cobertura e também em relação à qualidade dos novos clientes. Mantivemos nossos esforços concentrados em aumentar a penetração nas áreas onde já possuímos infraestrutura, com o objetivo de maximizar a eficiência operacional e impulsionar o retorno sobre o capital investido da companhia. Mesmo com essa conjuntura mais desafiadora, mantivemos a nossa liderança em termos de adições líquidas sobre infraestrutura instalada. Entre os principais players do mercado, a Desktop apresentou a melhor taxa de crescimento de utilização da rede, refletindo a eficiência da nossa estratégia comercial e a assertividade na expansão da nossa cobertura de rede. Neste primeiro trimestre de 2025, começamos a operar na cidade de Ribeirão Preto, a oitava maior cidade do estado de São Paulo, com quase 700 mil habitantes e mais de 13 mil empresas, entre médias e grandes. Dessa forma, atingimos cobertura agora nas 20 maiores cidades do interior e litoral do estado de São Paulo, reforçando o nosso plano de liderança regional. Além de ser uma cidade com características sociodemográficas e microeconômicas próximas daquelas nas quais a Desktop historicamente obteve muito sucesso, o mercado de Ribeirão Preto se destaca também pela demanda crescente por soluções de conectividade no segmento corporativo, segmento para o qual estamos dando grande foco e para o qual temos um plano em execução para a captura de receita incremental. Passando para o próximo slide, reforço que um dos maiores diferenciais da Desktop tem sido nossa capacidade de entregar crescimento consistente, ao mesmo tempo em que garantimos qualidade superior na prestação de serviços para nossos clientes. Os principais números do trimestre reforçam essa entrega, demonstrando crescimento saudável em meio a um cenário complexo,
impactado por questões macroeconômicas que fogem da nossa gestão. Entregamos um crescimento anual de 10% na receita líquida, reflexo direto do crescimento orgânico da nossa base. O EBITDA ajustado apresentou crescimento maior que o crescimento da receita líquida, mantendo a tendência de ganho de eficiência operacional e controle de custos que continuamente perseguimos. O lucro líquido ajustado ficou 5% abaixo do primeiro trimestre do ano passado, em função do aumento da taxa de juros. É importante destacar que fizemos grandes movimentos de reperfilamento de nossa dívida ao longo do ano passado, reduzindo fortemente o nível de spreads da companhia. Aqui, cabe também ressaltar que este foi o 8º trimestre consecutivo com conversão de EBITDA em FCO acima de 80%. Ou seja, estamos tendo sucesso em converter resultado contábil em caixa operacional, de maneira consistente, criando valor real para os nossos acionistas. Em termos operacionais, também tivemos avanços significativos. Ampliamos nossa cobertura de rede para quase 4,7 milhões de casas passadas, das quais praticamente 1.200.000 delas já com clientes conectados. No trimestre, somamos 28 mil novos clientes líquidos, de maneira exclusivamente orgânica, mostrando que, independentemente das questões macro e do nível de competição acirrado, continuamos a ter demanda robusta por nossos produtos e serviços. Mais do que números isolados, o que corroboramos aqui é a capacidade da Desktop de entregar crescimento sólido, sustentável, com disciplina, mantendo rentabilidade, geração de caixa e garantindo retorno aos acionistas. Passo agora a palavra para o nosso diretor de receitas, André Falcão. Obrigado, Dênio. Bom dia, pessoal. Falarei um pouco sobre a evolução do nosso portfólio com os recentes lançamentos realizados e, na sequência, nossos resultados operacionais do primeiro trimestre de 2025. Agora, em maio, apresentamos um portfólio inovador, pensado para o presente e preparado para o futuro. Com ele, saímos do modelo padrão adotado pelo mercado e passamos a entregar escolhas reais. Todos os planos contam com velocidade giga e custam o mesmo valor, permitindo que cada cliente opte pelo que faz mais sentido para o seu estilo de vida. Com a novidade, os já existentes Giga Gamer e Giga Black ganham companhia dos novos Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema e Giga Família. A única diferença de precificação fica por conta do plano Giga Black, que agrega os serviços, conteúdos e benefícios de todos os planos Giga somados, se posicionando como o plano mais premium disponível no mercado brasileiro. Todos os planos Giga possuem Wi-Fi 6 e atendimento dedicado, os streamings Paramount Plus e Watch, além de antivírus Kaspersky para 3 dispositivos. Adicionalmente aos novos planos Giga, o consagrado streaming Disney Plus passa a integrar o portfólio da empresa e pode ser adicionado a qualquer plano disponível na companhia. Partindo agora para os resultados, do ponto de vista operacional, destacamos a presença geográfica cada vez mais capilar e estratégica. Atingimos o marco de 200 cidades atendidas, com uma malha de mais de 57 mil quilômetros de rede, o que nos dá escala, flexibilidade e velocidade de implantação em novos mercados. É importante reforçar que a estratégia da Desktop segue sendo a de buscar o aumento da penetração da rede já construída, de maneira a capturar ganhos de eficiência e maximizar o retorno sobre os investimentos realizados nos trimestres anteriores. Contudo, de forma complementar a essa estratégia, a companhia entregou projetos de expansão em 6 novas cidades durante o TRI. Cabe destacar que, com exceção da cidade de Ribeirão Preto, já comentada pelo Dênio, as outras 5 cidades abertas representam projetos de pequeno porte, voltados essencialmente para o adensamento da nossa malha de cobertura, preenchendo lacunas estratégicas no interior do estado de São Paulo, sem alteração material da dinâmica comercial. Já chegamos a 4,7 milhões de domicílios passados. E dentro disso, o número de casas conectadas cresceu 11% em relação ao primeiro TRI de 2024, totalizando 1,16 milhão de clientes, demonstrando a força do nosso modelo de expansão orgânica, sustentado por qualidade técnica e atendimento excepcionais. Em adições líquidas, entregamos 28 mil clientes orgânicos no trimestre, em linha com os mesmos períodos de anos anteriores. Outro ponto relevante está no ticket médio da base. Como costumamos explicar, mesmo com o macroeconômico do país mais desafiador, temos conseguido repassar preço para os nossos clientes,
lembrando que o impacto acontece sempre de forma safrada, de acordo com o mês de aniversário do cliente na base. Temos uma melhora clara à medida que o aging avança. Os clientes com 13 a 24 meses de casa têm ticket médio 6% maior do que os que têm até 12 meses de vida, atingindo um ticket médio acima de R$ 104. Já o ticket médio de venda, ou seja, o valor dos novos contratos, ficou estável por volta de R$ 99, ligeiramente superior ao mesmo trimestre do ano passado, indicando uma melhora no mix de novos planos dentro do portfólio lançado no ano passado. Ou seja, do ponto de vista operacional, seguimos muito consistentes, crescendo base, mantendo ticket e garantindo previsibilidade e saúde financeira para os próximos trimestres. Agora, vou passar a palavra para o Bruno Leão. Obrigado, Falcão. Bom dia, pessoal. Nas próximas páginas, detalharemos mais os nossos resultados financeiros. O slide 10 sintetiza bem o que foi a trajetória da Desktop desde o ano do IPO. Entrega de um crescimento consistente, com ganhos de rentabilidade significativos, consolidando a sua posição como um dos principais players do setor de telecom do Brasil. Quando olhamos para a receita líquida, vemos um avanço consistente ao longo do tempo, fruto da combinação de incremento de penetração em rede existente, abertura de novas cidades e aquisições. A Desktop atingiu uma receita líquida de 295 milhões no primeiro trimestre de 2025, um crescimento de 10% em relação ao primeiro trimestre de 2024. O EBITDA ajustado superou o crescimento da receita líquida no trimestre, subiu 11% versus o primeiro trimestre de 2024 e alcançou 153 milhões de reais, com uma margem de 52%, a maior desde o IPO em 2021. Isso mostra que a companhia vem conseguindo não somente entregar crescimento, mas também preservar e até ampliar a sua rentabilidade. A grande evolução de margem ao longo do tempo reflete a maturação das novas áreas de crescimento orgânico e as sinergias geradas nas aquisições, sempre focadas em adjacências onde há uma maior oportunidade de captura de eficiências operacionais. O lucro líquido ajustado ficou em 41 milhões, 5% abaixo do primeiro trimestre de 2024, devido ao aumento da taxa de juros, que impactou negativamente, mesmo com a contribuição positiva da redução de spreads através das novas captações em 2024. No slide 11, trazemos um panorama da geração e uso de caixa no primeiro trimestre de 2025. Houve a geração de 124 milhões de fluxo de caixa operacional, com uma conversão de 81% do EBITDA ajustado. É o oitavo trimestre consecutivo acima de 80% de conversão, o que reforça a consistência e previsibilidade da geração de caixa operacional da Desktop. Em relação aos investimentos realizados, o CAPEX total foi de 156 milhões, distribuído principalmente em expansão de rede de acesso, totalizando 13 milhões, um CAPEX unitário por porta, competitivo, sob controle, em linha com a nossa busca por maior eficiência. Instalação de clientes, que somou 55 milhões, mantendo o custo por adição em linha com os últimos trimestres. Manutenção, com 21 milhões investidos para garantir a manutenção no longo prazo do nosso diferencial de qualidade de serviço e rede. Além disso, houve 13 milhões em pagamentos relacionados às operações de M&A, como parte do nosso cronograma financeiro. Encerramos o trimestre com 337 milhões em caixa, mantendo uma estrutura financeira sólida, com espaço para continuar investindo de forma diligente nos projetos orgânicos e inorgânicos com maior retorno. Por fim, é válido reforçar como está estruturado hoje o nosso endividamento, tanto em termos de composição quanto em termos de perfil de vencimento. A maior parte da nossa dívida é financeira, representando 73% do total. Os demais 27% estão divididos entre parcelas de M&As e arrendamentos. Nossa dívida líquida atingiu 1,57 bilhão, com índice de alavancagem de 2,6 vezes o EBITDA pro forma anualizado. Outro ponto importante é o cronograma de amortização da dívida. Temos um perfil bastante alongado e bem distribuído ao longo dos próximos anos, com apenas 12% das obrigações vencendo em 2025 concentradas em pagamentos de M&As. Em resumo, a Desktop possui um balanço saudável, com uma alavancagem controlada, boa posição de caixa e uma dívida com vencimentos
alongados. Isso nos dá segurança para manter a estratégia de crescimento e para enfrentar diferentes cenários econômicos. Agora, volto a palavra para o Dani. Obrigado, Bruno e André. Gostaria de encerrar agradecendo mais uma vez a todos os nossos clientes, parceiros, acionistas e também aos nossos 4.500 colaboradores. Obrigado pela atenção de todos e eu passo agora a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor digite seu nome e companhia no campo do Q&A. Se preferir, inclua também sua pergunta via texto, que nossa equipe fará a leitura. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Luiz Chagas, da XP. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Vocês me escutam? Sim. Opa, beleza. Então, do meu lado aqui são duas perguntas, né? A primeira é relacionada à alavancagem aqui. A gente viu ela aumentando um pouquinho ali de 2,5 para 2,6 vezes aqui. E a dúvida é como é que vocês estão vendo a trajetória dessa alavancagem para 25 e em diante? E a segunda pergunta é sobre eficiência. A gente viu ali que vocês tiveram uma melhora na margem EBITDA, é, e aí acho que teve uma melhora na margem bruta, né? E por outro lado, o SG&A subiu 20% ali ano contra ano, comparando o primeiro trimestre do ano passado. A minha dúvida aqui de eficiência é o que que levou essa melhora de margem bruta e como é que vocês estão vendo esse patamar de EBITDA para frente? Se a gente deveria imaginar esse patamar para frente nos próximos tris, ou se vocês têm alguma outra iniciativa também de eficiência e eventualmente veem uma expansão de margem para frente. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Luiz. Bruno aqui falando. Começando pela segunda, em relação ao tema de eficiência, dado o cenário macro mais incerto e desafiador, a gente vem investindo muita energia dos times no pilar de eficiência. A gente vem trabalhando em uma série de renegociações de contratos, automações de sistemas. Então, a gente está fechando aqui a maturação de alguns sistemas que foram implementados, como o Salesforce, e também em mudanças de estruturas de gestão para estruturas de gestão mais leves, reforçando a nossa essência de agilidade de ISP. As grandes alavancas de sinergia e maturação do crescimento orgânico foram entregues entre 2022 e 2023. Mas a gente segue aqui com bastante disciplina para continuar gerando uma empresa mais rentável a cada ano, como fizemos de 2023, saindo de uma margem de 50% para uma margem acima de 51% em todos os trimestres de 2024. Apesar de todo o trabalho feito em banda larga fixa, a gente ainda vê aqui muita oportunidade em novos serviços de B2C e também no B2B, que deveriam travar aqui mais valor para a rede já construída da companhia. Em relação à alavancagem, e aqui comentando um pouco sobre geração de caixa, mantivemos a conversão de EBITDA em caixa operacional acima de 80%. A gente vem mantendo sempre esse nível ao longo dos últimos trimestres. Em relação ao CAPEX, mantivemos os custos unitários em linha com os últimos trimestres, tanto de expansão de rede quanto de novos clientes. O CAPEX de manutenção também foi mantido em linha. O maior delta negativo do primeiro trimestre ficou no carry-over
ou pagamento de outras competências. Tipicamente, no segundo semestre e no final do ano, dado o fechamento de meta de fornecedores, conseguimos capturar melhores negociações de preço e prazo. Esses pagamentos se concentram no primeiro trimestre, como pode ser verificado em 2024, em que essa linha foi negativa no primeiro trimestre e positivos em todos os demais trimestres. No fluxo de caixa de financiamento, temos um desafio do CDI maior, mesmo com parte compensada com spreads menores após as renegociações de dívida. Apesar do maior trabalho ter sido realizado, há ainda oportunidades para reduzir ainda mais os spreads da companhia. Com as ações de eficiência que estão sendo priorizadas, estamos otimistas com a melhora de conversão de caixa e desalavancagem da companhia através do crescimento de EBITDA. Obrigado, Bruno. Super claro. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Farias, do UBS. Por favor, comentem sobre evolução de churn e como estão vendo o ambiente de precificação, se há espaço para aumento de ticket de aquisição. Obrigado, Gustavo. André Falcão comentando aqui. Bom, falando aqui do cenário competitivo e de ticket, nós seguimos otimistas com as perspectivas de ticket na companhia e confortáveis com o cenário competitivo, que está dentro do esperado. Nós temos um ticket saudável tanto para novos clientes quanto para clientes maduros, sendo que para novos clientes seguimos avançando em portfólio e novos serviços, como a gente apresentou hoje. E estamos conseguindo, quando a gente fala aqui dos clientes maduros, repassar preço. Pontualmente, e aí complementando da tua pergunta, nós tivemos um desafio de integração que gerou uma fricção acima do programado e gerou um maior churn localizado, porém compensado por um maior gross no período, mantendo o pace net adds, porém com a maior troca entre clientes maduros e clientes novos. E isso gerou um impacto pontual em ticket que ele deve reverberar ainda no segundo tri, mas sem qualquer efeito já para o segundo semestre. Então, o nosso cenário é de um efeito pontual, mas com boas perspectivas quando a gente olha para o cenário de ticket, para o que a gente vem fazendo internamente a nível de portfólio e a nossa capacidade de gerar valor no tempo, tá? Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem de Leonardo Sintra, do Itaú BBA. Bom dia, pessoal, tudo bem? Vocês me ouvem bem? Sim. Obrigado pelo call, pelo tempo de vocês. Eu queria explorar duas novas perguntas aqui. A primeira, vocês destacaram bastante no release o foco da companhia na penetração da base já instalada como vetor de crescimento orgânico, e aí vocês atingiram 28 mil casas na adição líquida no trimestre, que é um patamar parecido com os últimos três. Eu queria entender se vocês enxergam espaço para manter esse ritmo de crescimento daqui para frente, mesmo entrando em cidades talvez mais acirradas como Ribeirão Preto, por exemplo. E a segunda, eu queria entender um pouco melhor sobre o repasse de preço, né? Vocês comentaram que mesmo em um ambiente desafiador, vocês conseguiram
repassar preço para os clientes? E aí, como é que a gente pode pensar no top line nos próximos trimestres? Se ele seria mais puxado por volume ou por essa estratégia de repasse de preço da companhia? Obrigado. Obrigado, Leonardo. Vamos lá. Vou começar de trás para frente aqui para ser mais direto ao ponto. Sobre o tema de repassar preço, mesmo com um cenário desafiador, a gente tem conseguido sim repassar preço e a gente está trabalhando para que a gente tenha um cenário cada vez mais preditivo de qual é o nível de fricção por cluster de base. Então a gente consegue cada vez mais aprofundar e entender com mais ciência quais são os clientes que a gente consegue repassar com mais tranquilidade e clientes que podem gerar algum risco de fricção. E a gente consegue e deve continuar aprendendo e avançando para que a gente repasse o preço no tempo. Falando sobre a visão de Neredes, nós mantivemos o pace Neredes no primeiro TRI, com um aumento do ritmo do gross, compensando o impacto pontual de churn que eu comentei. É importante ressaltar que, diante desse cenário macro que está vivendo, nós devemos caminhar de forma mais racional no curto prazo, priorizando eficiência e qualidade, em detrimento de buscar volume a qualquer custo, porém, com todo o ecossistema comercial preparado para momentos de reaceleração rápida. Então, esse é um momento em que a gente vai priorizar valor, gerar novos produtos, trazer uma rentabilização de base, enfim, e trazer um cenário mais positivo, olhando também para ticket no tempo. Sobre o tema de novas cidades, aqui de Ribeirão Preto, a gente segue com cautela para abrir novas cidades, considerando que elas têm muita oportunidade no nosso parque atual e também pelo cenário macro. Porém, a gente acertou bem com a entrada em Ribeirão, que é uma cidade, como o Dênio comentou, que guarda características positivas e que, no primeiro momento, tem trazido ótimos resultados, acima da média histórica de ocupação em lançamentos de anos anteriores. Isso é válido tanto para Ribeirão quanto para as outras 5 cidades. Então, das 6 cidades que a gente lançou, 5 delas estão acima da curva histórica e uma delas está em linha com a curva histórica. A gente tem feito um trabalho bom de rentabilizar novas portas e também a gente tem feito um trabalho importante aqui de rentabilizar as portas já existentes do nosso parque e a gente ainda tem bastante oportunidade. Então, a gente está confortável aqui quando olha para frente, porém, no curto prazo, priorizando eficiência, qualidade e valor. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Farias, do UBS. Bom dia, pessoal. Vocês me ouvem? Sim. Primeiro, obrigado pela resposta na primeira pergunta. Tinha só mais uma aqui. Se puderem dar um update, falando de produto, né? Sobre a operação MVNO de vocês, como é que vocês têm visto isso evoluindo e como é que está a cabeça para frente, como se conversa com o portfólio como um todo. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Gustavo. A gente avançou, eu tinha comentado que a gente ia fazer de forma muito programada, porque a gente precisa garantir o nível de excelência e de qualidade da desktop. E a gente avançou para 60 cidades na aquisição. São cidades em que a gente tem ponto de loja e a gente consegue garantir a melhor logística e atendimento, chip, e ativação, de uma forma que seja fluida, que seja lisa a jornada para o cliente. A gente tem avançado e aprendido também bastante com esse novo produto e a gente está em vias aí nos próximos meses de começar a avançar também olhando bastante para a base. Então a gente tem uma boa perspectiva, a gente tem uma base de mais de 1 milhão de clientes, 1.160.000 clientes, e a gente tem uma oportunidade boa também que a gente está segmentando, estudando, e a gente vai entender e empacotar aqui ofertas específicas que gerem valor para o cliente e valor também para o nosso lado aqui. Então,
a gente enxerga que a gente trabalha como MVNO, então não é algo que mude nossa tese, que mude a nossa dinâmica, mas é algo que agrega valor real e que no tempo vai gerar mais receita do que gera hoje, é uma linha adicional de receita. Então a gente vê o MVNO, o B2B e a evolução de portfólio, novos produtos que você comentou. A gente acabou de atualizar o nosso portfólio já preparado para o futuro. A gente traz um mix, uma parcela das vendas para produtos de alta gama e a gente consegue com isso gerar receita no tempo e também um cliente que ele tem mais produtos e serviços com a gente, é um cliente que fica mais blindado e com menor risco ali de churn. Então, é uma relação super positiva e que a gente deve explorar bastante. Esse é o nosso foco, é gerar eficiência e gerar valor, sempre olhando bastante também para a qualidade. Então, a gente está apostando bastante nessa frente, tá? Perfeito, obrigado. E só um follow-up aqui, aproveitando a discussão sobre produto, né? Acho que vocês têm se estruturado aí cada vez mais para escalar B2B. Se puder comentar também um pouquinho. Sobre o B2B, a gente já teve um primeiro tri positivo dentro do plano que a gente traçou, sendo que o nosso plano aqui ele é bem ambicioso quando a gente olha para essa unidade de negócio e acho que está num momento que a gente passou no B2C nos últimos 2 anos de estruturação, de fundamentos, e a gente tem também uma perspectiva bem positiva. A gente tem aqui internamente uma ambição importante e a gente aposta bastante que o B2B vai gerar bastante valor para a companhia nos próximos trimestres. Super claro. Tá bom, obrigado, pessoal. Novamente, para fazer uma pergunta, basta levantar a mão e colocar o seu nome e companhia no campo do Q&A. Se preferir, inclua também a sua pergunta via texto, que nossa equipe fará a leitura. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao CEO da companhia, Sr. Dênio Alves Lindo, para que faça as considerações finais. Obrigado a todos pela atenção. Eu gostaria de concluir destacando que, a despeito do cenário macro mais desafiador, nós continuamos crescendo de maneira saudável e sustentável. Ainda vemos muitas oportunidades de crescimento no mercado do B2C, com foco principalmente na rentabilização dos investimentos já feitos, através do aumento da ocupação das redes e do incremento da receita pela agregação de novos produtos. E estamos agora, como o Falcão falou, preparados também para deslanchar no mercado móvel e no B2B, onde já começamos a ganhar tração. Continuamos o nosso processo contínuo de busca por ganhos de eficiência, tanto operacional quanto financeira, com foco na geração de caixa. Não passamos um dia sequer sem nos questionarmos onde podemos melhorar, e acreditamos que com essa mentalidade iremos manter nosso ritmo de entrega consistente de ganhos de margem. Temos investido fortemente em evolução tecnológica, com Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 e fibra de até 10 GB na casa dos assinantes, antecipando o movimento que o mercado deverá fazer nos próximos anos. Com isso, estamos investindo no futuro da companhia, trazendo aos nossos clientes hoje a conectividade e os serviços de amanhã. Obrigado novamente a todos, os nossos acionistas, colaboradores. Um abraço. A conferência da Desktop está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.